Boa tarde, mais uma vez aqui no Papo Cirúrgico e hoje nós temos o grande prazer de receber um cardiologista, Dr. Henrique Martins, que vai esclarecer as benéficas da cardiologia dentro da longevidade, dentro das cirurgias e hoje da evolução que é a cardiologia hoje no mundo. Então, seja bem-vindo, doutor Henrique, e vamos para o nosso papo cirúrgico. Muito obrigado, doutor, por me apresentar aqui no Papo Cirúrgico. Acho que de um tema tão importante, né, que é o pré-operatório ou a cardiologia até para a longevidade e melhora da qualidade de vida do paciente. Que bom. Doutor Henrique, quando a gente fala em cardiologia, nós sabemos que dentro da medicina, uma área que evoluiu muito, muito, foi a cardiologia. E hoje nós fazemos a prevenção de grande parte da população, na prevenção dos infartos, na prevenção das doenças, das piores doenças que nós podemos ter. Justamente quando nós vamos operar um paciente, a gente pede o risco cirúrgico, a gente faz uma avaliação cardiológica de qualquer patologia que a gente tem, que vai iniciar qualquer tipo de tratamento. Mas mesmo fazendo essas prevenções, às vezes nós vemos alguns pacientes que estão com exame cardiológico normal, às vezes o exame tudo bem, e a gente é surpreendido às vezes com um paciente que faz um derrame ou que perde a vida em campo, um esportista. O que você explica isso pra gente, doutor Henrique? Acho que hoje em dia, com certeza, a cardiologia evoluiu muito, né, nos últimos tempos, principalmente questão de tratamento das doenças do coração. Estão cada vez menos invasivas, né? Você vê cada vez mais tratamentos endovasculares, das patologias do coração. E hoje em dia acho que o que mais cresceu na cardiologia, além desses tratamentos não invasivos, foi a questão da preventiva, né? Então, em tentar pegar o paciente antes dele desenvolver aí doenças graves, como infarto, diabetes, hipertensão alta, AVC. Né? Acho que hoje o principal papel do cardiologista, claro, em tratar todas as comorbidades, é ele tentar prevenir nesses pacientes essas doenças que são as principais doenças que mais matam hoje aí no Brasil e no mundo. Acho que o principal papel do cardiologista perante ali a cirurgia, eu acho que é prevenir qualquer complicação, não é? Então a gente é bem rígido em questão de exames, de atendimento, de exame físico, para que não escape nada, né? Mas infelizmente às vezes a gente faz os exames para determinada idade, né, o básico, e acaba não diagnosticando um problema que o paciente tem, né? Ou mesmo também, às vezes o paciente também não foi tão bem conduzido aí pela equipe que fez o pré-operatório na maioria das complicações perioperatórias. Essas cirurgias, principalmente de estéticas, têm um baixo risco de complicação, né? Então geralmente é um pré-operatório muito, muito tranquilo. Eu acho que escapa aí esses pacientes que não são muito bem manejados, tendem a ter essa complicação, como o senhor disse, de mórbis ou arritmia aí, no perioperatório, tá? Mas hoje os exames são muito bem classificados. Até saiu a diretriz nova esse ano aí de perioperatório, né? Em questão de solicitação de exames, como acompanhamento dos pacientes. Acho que hoje em dia cada vez menos a gente enxerga essas complicações se o perioperatório for bem feito. Henrique, eu sou um pai de família e eu tenho meus filhos adolescentes, eu tenho uns filhos um pouco mais velhos, outros mais jovens. Qual é a idade que eu vou orientar meus filhos para que iniciem essa avaliação cardiológica importante na vida deles? Quando que eu tomo a primeira iniciativa desses exames em meus filhos? Hoje eu acho que o cardiologista ele virou o primeiro médico, eu acho que de qualquer... Quando o paciente tem uma dúvida, geralmente ele procura o cardiologista já. Eu acho que você ali saindo da parte da puberdade, indo para a adolescência com 18 anos, eu acho que já dá para fazer um acompanhamento
com um cardiologista que seja a cada 2, 3 anos, se o paciente não tiver nenhuma comorbidade, se não tiver nenhum problema de saúde. Claro, se o paciente, conforme com a idade e problemas de saúde, ele vai desenvolvendo, esse tempo de acompanhamento vai diminuindo. Mas eu sempre falo que o quanto mais cedo o acompanhamento, melhor. Porque o que a gente quer pegar agora, atualmente, é a prevenção dessas doenças que matam tanto, que é a pressão alta, diabetes, infarto e AVC, entre outras doenças do coração. Nós acompanhamos, na minha idade, eu acompanhei bem quando se iniciou os transplantes cardíacos. E às vezes nós temos pacientes que estão aí na fila de um transplante e às vezes não dá tempo de achar um coração compatível e esse paciente acaba indo embora. E a gente tem muita esperança que dentro da inteligência artificial, dentro dessa tecnologia avançada, que apareça algum coração mecânico que possa substituir o nosso coração. Isso é real? Isso é uma coisa que no futuro se acredita que pode ser feito esse transplante e essa pessoa possa viver com esse aparelho no coração, substituindo a nossa bomba cardíaca inicial? Sim. Eu acho que um futuro, acho que vai, com certeza nós vamos ter isso, né? Hoje em dia ainda o transplante é algo muito restrito no Brasil, tanto em questão de hospitais que fazem, né, o transplante, quanto em doação também. Acho que o Brasil é um país que não tem essa cultura de doação de órgãos, que vem aumentando, graças a Deus vem aumentando essa questão. Em questão do dispositivo, hoje nós temos um dispositivo que chama HeartMate, que é colocado uma bomba na ponta do ventrículo, né? E ela vem se evoluindo cada vez mais. Mas ela geralmente é colocada com ponte para algum tratamento. Ou o paciente que não pode fazer transplante naquele momento, ou seja, por alguma incompatibilidade, precisa fazer dessensibilização, ou o paciente que fez uma doença grave do coração que tem potencial recuperação, se instala-se aí esse dispositivo chama HeartMate, que é instalado na ponta do coração, e ele por si só, com uma bobina, ele consegue circular aí com circulação contínua, então você não sente mais o bater do coração, com uma circulação contínua, o sangue no coração, mas geralmente ele é colocado com ponte para alguma coisa, então com ponte para transplante, com ponte para melhor. E nós temos essa bomba no Brasil. Nós temos no Brasil. Na minha residência eu tive o prazer de conseguir acompanhar alguns pacientes que colocaram. Tinha a questão de infecção, principalmente do drive, né, que sai um drive do abdômen ali, que é onde ele carrega a bateria, né? E hoje em dia já está se modernizando, que não tem mais esse drive. Essa é a principal... Ele já fica subcutâneo, né? A principal complicação desse dispositivo é a infecção desse drive da bateria. Hoje em dia já tem uma bateria interna que ela se autocarrega, como a dos marca-passo, não precisa ter nada externo, né, desses dispositivos eletrônicos para recarregar. Henrique, em termos, a gente quando fala em coração, a gente fala das coronárias, que podem fazer trombose, fazer isquemia, nós falamos também das válvulas cardíacas, e a evolução das válvulas, o que você me conta, tanto da mitral quanto da tricúspide, o que você me conta da evolução, da maneira, antes se abrir o tórax todo, hoje já não se abre, algumas abrem, outras não, esclarece um pouco para o nosso público, que eu tenho certeza que abrange muita gente, tem muita gente que tem vontade de saber um pouquinho mais a respeito disso. Sim. Hoje acho que o que mais evoluiu hoje em dia na cardiologia, com certeza, é a parte de valvulopatia e a parte de hemodinâmica ali, de coronárias, né? Então, hoje em dia a gente consegue fazer muito mais tratamentos da parte percutânea, ou seja, via hemodinâmica, né, sem questão de corte, do que antigamente. Isso vem evoluindo muito rápido, né? Então, hoje em dia tem um corte ali de idade que geralmente a gente indica cirurgia, porque a cirurgia a gente já tem um longo caminho, né, de conhecimento já da cirurgia. Então é mais previsível de quanto tempo dura essa prótese. Prótese mecânica às vezes dura 20, pode durar mais anos, próteses biológicas tendem a durar 10, mais novas podem durar até 20 anos de biológica. Essas próteses de cirurgia aberta, né? A cirurgia endovascular a gente não tem um time ainda de quanto tempo vai durar essa prótese, porque é muito nova, né? Tem 10, 15 anos de desenvolvimento. Mas eu acho que o futuro bem recente e bem próximo vai ser essa solução, né, de correção, seja da estenose aórtica, que é o que mais que a gente corrige, seja da estenose mitral.
as próteses endovasculares. Então, essas próteses que são muito mais rápido, né, de recuperação do paciente. Em 48 horas, 30 e 72 horas, ele sai dos... Vocês entenderam, gente? Porque existe, antigamente, para colocar uma válvula ou trocar uma válvula, abria o tórax e iria lá nas válvulas cardíacas que impulsionavam, porque tem as câmeras cardíacas que impulsionam o sangue de uma câmara para outra, e as válvulas impediam que esse sangue se refluía de volta. Então essas válvulas vão ficando insuficientes. Então abre o tórax, troca essas válvulas, tem algumas válvulas mecânicas, outras biológicas, e hoje já se faz por via arterial, já chega lá e conseguem colocar essas válvulas e adaptar nas laterais, sem né? Corte, com tempo de recuperação muito mais rápido. O paciente volta às suas atividades normais muito mais rápido. Henrique, e a gente preocupa muito hoje com o fluxo sanguíneo, quando a gente fala em trombose. Por que acontece às vezes a trombose? Ou às vezes o paciente é por causa da arritmia, por causa da extrasístole. Explica um pouquinho para o nosso público por que acontece a trombose, por que nós temos que preocupar com as extrasístoles, com as arritmias, porque só tem uma arritmiazinha, não toma medicamento, não toma nada. Explica um pouquinho para o povo ficar mais esclarecido um pouco mais. Arritmias a gente divide em parte maligna, aí, que tem um potencial à vida, e partes benignas que dão mais sintomas. Nessas partes benignas, que são extrasístoles, a gente fica um pouco mais tranquilo, e até alguma porcentagem aceitável ali de 5% de extrasístoles em 24 horas que a gente consegue fazer naquele exame Holter, que cola os eletrodos e fica monitorizando o paciente, né? Agora, arritmias mais graves, aí, fibrilação atrial, fibrilação ventricular, já tem um perigo ou um risco de complicação, né? Principalmente a fibrilação atrial, né, que é a parte de cima do coração não bate muito bem e trepida, e isso faz com que forma-se trombos dentro do coração. E esses trombos, infelizmente, podem se decorrer aí quando volta o ritmo normal do coração, então pode se deslocar para qualquer lugar, seja para a região abdominal, dando uma doença ali aguda do abdômen, seja até para o cérebro dando um derrame, né, um AVC, ou outra trombose aí não relacionada ao coração, né, relacionada à parte venosa, arterial. Mais da venosa eu falo que é mais preocupante ali nos pacientes que têm imobilidade e nos pacientes pré-operatório, que tem um risco maior de desenvolver essas tromboses, né? Essa trombose venosa, geralmente a gente fica preocupado no pré-operatório do fato do paciente ficar muito tempo em decúbito, sem se movimentar, e o fato do paciente ter operado também, então aumenta ali a questão de coagulabilidade do paciente. Isso aí também preventivamente, né, pode ser tratado com profilaxia, né? Geralmente o cirurgião passa um anticoagulante ou toma um anticoagulante, aquele injetável ali no perioperatório, para prevenir essa trombose venosa e um possível embolia pulmonar desse trombo, que é uma das complicações aí do perioperatório também, se não for muito bem manejado pelo cardiologista junto com o cirurgião, né? Acho que outras tromboses a gente fica um pouco mais da parte da hematologia, que seria trombofilia, em questão de doença do sangue, mas isso aí geralmente o paciente tende a manifestar mais cedo, aí já tem que ter um acompanhamento multiprofissional para um paciente desse que ele uma cirurgia. São geralmente tromboses também cursam com maior gravidade. Você vê, né, gente? O que é a medicina? Nós estamos falando do coração, de repente nós começamos a falar da parte hematológica, como que nós estamos conectados uma coisa a outra. O hematologista, ele preocupa com o fluxo normal desse sangue nas artérias, na veia, né? Ou seja, ele é como se fosse uma corrente de um rio que está correndo normal e que você de repente põe um obstáculo ali na frente, ele deixa de fluir normalmente e acaba atropelando e acaba virando um trombo, né? Então a medicina é muito interligada com a parte cardiológica, a parte hematológica. A medicina é isso, é um todo, essa é a beleza da medicina, né? Então, como que nós
evoluímos tanto e hoje nós podemos falar que a longevidade do ser humano, antigamente nós vivíamos 33 anos, já estávamos velhos, né? Cristo morreu com 33, já não era novo, né? Hoje nós temos gente aí com 80, 90 anos, lúcido, tendo uma vida normal, né? E isso é o bonito da medicina, ou seja, nós prolongamos a nossa vida, cuidando para quem cuida, para quem faz, principalmente o exercício físico, né? A gente vai ficando muito sedentário e às vezes esquece que tem que mexer a musculatura, né, Henrique? Exato, até saiu um estudo agora recente que eu fui na TV Anguera falar que o paciente ou o indivíduo que fica mais de 10 horas e meia sentado, ou seja, em sedentarismo ali, ou seja, trabalhando, ou seja, deitado, ele tem um maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Então, o paciente que tem de 4% a mais de ter essa fibrilação atrial, que é uma arritmia que potencialmente dá um AVC, ele pode aumentar o risco de mortalidade dele só pelo fato de ele ser mais sedentário do que outro paciente. Mesmo isso, estudo mostrou, mesmo em pacientes que fazem, indivíduos que fazem aí atividade física, aumentam o risco cardiovascular. Então eu sempre falo para os pacientes de movimentação, né? Então atender uma ligação, vai ficar muito tempo na ligação, tenta levantar, falar a ligação com ela em pé, né, se movimentando. Andando, né? movimentando. Sempre, acho que o ideal é aquelas mesas móveis, né? Então, às vezes, o indivíduo pode trabalhar em pé, aquelas mesas reguláveis. E sempre que eu falo alongamento. Então, estou trabalhando, faz 1 hora que eu já estou trabalhando aqui sentado. Não, vou levantar, vou andar, vou alongar. Isso aí, por si só, já diminui o risco do paciente evoluir, e do indivíduo evoluir com doença, pressão arterial, arritmia, e até diminui a mortalidade. Gente, o Henrique Martins é cardiologista, com formação, veio agora de São Paulo para nós, está trabalhando conosco aqui na Belcop, e nós temos o prazer de recebê-lo aqui conosco e vou confessar para vocês, com muito sucesso, tá? Então, assim, quem quiser consultar com o doutor Henrique Martins, na Belcop, ele está sempre aí nos dando uma mãozinha, olhando os nossos pacientes, acompanhando os nossos pacientes, e eu vou fazer um bate-bola com ele agora. Esporte preferido? Esporte preferido, squash. Sonho? Sonho? Acho que é felicidade, né? Acho que é família, ter uma família feliz aí. Acho que inspirados nas famílias que criaram a gente. Nasceu? Onde? Nasci em São José do Rio Preto. Ó, paulista, né? Mas fui criado em Barretos, né? Mas, gente, esse Barretos todo mundo conhece, né? Lá tem o Tatersal, lá tem aquela festa maravilhosa que eu já tive o prazer de estar lá e realmente vale a pena, quem não conhece, vale a pena de ir lá em Barretos para presenciar aquela coisa que é Brasil, gente. Isso faz parte do Brasil, né, Henrique? Fala um pouquinho daquela festa para nós, Henrique. Esse ano, acho que esse ano que vem, né, 2025, a festa está fazendo 70 anos, né? Eu tenho 34, já grande parte da minha vida eu fui naquela festa. E como começou aquela festa, Henrique? Foi um grupo de amigos que começou no centro de Barretos, fazendo, acho que o rodeio, e a festa foi tomando uma proporção, assim, gigantesca. Hoje acho que chega mais de 1 milhão de pessoas nos dias da festa. Barretos tem 100 e poucos mil, né? Então 10 vezes a população ali da cidade, os hotéis em volta, a região fica tudo lotado. Acho que cada vez eles vêm profissionalizando mais a festa. Show internacional, organização, pontualidade do show. Acho que cada vez eles vão melhorando isso aí. Então, a festa eu acho que só tende a crescer. Quem não conhece, vale a pena, gente. É muito bonito lá, eu gostei muito. E tem muita novidade, tem muita barraca separada, cada barraca tem o seu show. É muito bonito, muito bem feito, tudo bem organizado, né, Henrique? Exato. Né? E não é só o rodeio, o pessoal acha que às vezes fica com... Não é só o rodeio. É uma festa gigantesca, que tem vários palcos, com vários shows, é um festival vale a bem pena, grande, né? Vale a pena. Então, o que você dá de conselho para os nossos ouvintes aqui do Papo Cirúrgico hoje, Henrique? Eu acho que a questão de perioperatório, né, que o mais importante é acompanhar com um cardiologista, que você tenha bastante confiança, né, que o seu médico, cirurgião também tenha confiança, porque nós estamos para ele simplesmente para minimizar os riscos da cirurgia. Então, eu quero pegar um paciente que é hipertenso e não sabia, quero ver o paciente que já tem a doença arterial e também não sabia, por um sintoma que às vezes ele acha que é habitual e que na percepção do médico ele vê, não, esse paciente tem alguma coisa, vou pedir exame antes dele operar, né?
Acho que da parte pré-operatória é isso, de sempre acompanhar com o médico. Com risco cirúrgico, né? Com cardiologia de confiança, ou seu, ou do porque hoje a medicina evoluiu tanto, principalmente na parte de anestesia. Hoje o paciente sai da anestesia, né? Mesmo tomando anestesia geral, ele sai como se não tivesse tomado nenhum medicamento, ele metaboliza aquele medicamento muito rapidamente, tem os antagonistas, né? Então o paciente sai muito bem da cirurgia. Antigamente o paciente tinha aquela ressaca de pós-operatório, era muito ruim, e a anestesia também evoluiu muito, né? E eu costumo falar assim, a paciente às vezes pergunta, doutor, eu vou tomar anestesia geral? Gente, anestesia geral é a anestesia mais segura que existe. Sabe por quê? O anestesista tem você na mão, ele está te oxigenando, ele está com o oxímetro do seu lado, você está toda monitorada, se ele precisar fazer algum medicamento, ele está ali acompanhando você do começo ao final, com todos os seus parâmetros fisiológicos na mão dele. Então, hoje eu te digo, Henrique, a anestesia mais segura que existe, na minha opinião, hoje, é a anestesia geral. Eu acho que os pacientes ficam muito bem monitorizados, né, na anestesia geral. Acho que o anestesista, ele tem o paciente na mão mesmo, né? Evoluiu demais, né? A medicina, você tem tudo. Rápido, né? Justamente, você tem tudo, né? Você vê a oximetria, você vê a parte cardiológica, o que você deu de remédio, você pode pressurizar aquele remédio, milimetrar a quantidade de medicamento que você está dando para ele. Exato. Tudo isso, hoje tem aparelho para isso. E o médico tem essa segurança, o anestesista, de passar isso ao paciente, né? E então, hoje eu falo assim, quando nós fazemos o pré-anestésico, o pré-cirúrgico, que faz um pré-anestésico, pré-cirúrgico, que passa pelo cardiologista, passa pelo anestesista, isso nos dá uma segurança muito grande, Henrique. Exato, muito grande. Sempre pensando no paciente, em minimizar o risco dele ter uma complicação. Justamente. No perioperatório, com certeza. Justamente. Gente, então nós vamos chegando ao papo final do Papo Cirúrgico, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco e aguentaram esse papo aí, aprenderam alguma coisa, que eu aprendi alguma coisa aqui também, a gente está sempre aprendendo, né, Henrique? Exato. E aí, se você quiser despedir dos nossos telespectadores... É um prazer, na verdade, né, estar falando de um tema tão importante, que é tanto a longevidade aí da gente conseguir tratar as doenças ou prevenir as doenças, quanto ao acompanhamento do papel do cardiologista no perioperatório. Então, às vezes, o cirurgião pede e o paciente acha que é só não, vou lá passar o cardiologista rapidinho só para ele me liberar. Não é tão simples assim. Então, por trás disso... A responsabilidade é muito grande. A responsabilidade é muito grande, o estudo foi muito grande para que o médico libere o paciente para a cirurgia e minimizando os riscos. E o anestesista receber aquele paciente que passou pela mão do cardiologista, ele também fica mais tranquilo, ele fica mais sereno, ele fica mais seguro do que ele vai te ministrar. Então, gente, uma boa tarde, muito obrigado e um beijão no coração. Boa tarde, doutor, obrigado.